amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Eu começo pedindo desculpas pelo barulho, pelo ruído marrom, ruído branco. Esse ruído que está atrás, estão cortando o mato na frente da minha casa, o lote na frente da minha casa, e isso está fazendo um barulho. E nisso eu tava esperando, né, que parassem para que eu pudesse gravar, só que não parou. E nesse tempo que eu tava parada, pensando, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Eu falo sobre como é importante a gente parar para refletir, né, sobre a vida, sobre a morte da bezerra. E tinha algumas ideias que estavam presentes na minha cabeça, conversas que eu tive com algumas irmãs na fé. E nesse momento eu decidi parar e escrever sobre isso, e acabou que eu decidi falar sobre isso com vocês hoje aqui também. Eu tinha proposta de gravar um outro vídeo, eu espero que dê tempo de gravar os dois. Como vocês veem, tá um dia um pouco diferente, porque eu tô até meio mal arrumada aqui, mas enfim, hoje o dia tá muito corrido e eu tive essa reflexão e eu falei, eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. Espero que também seja proveitoso a vocês. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito ultimamente, eu ouvi isso ontem, é que hoje em dia os homens bananas estão casados com mulheres fortes. E as mulheres estão fortes enquanto os homens estão fracos. Existe hoje um casamento muito disfuncional, onde acaba que a mulher é colocada como forte porque ela assume alguns papéis que são masculinos. E isso é visto como se fosse a força da mulher. Mas será? Será que isso é ser uma mulher forte? Porque essa força da mulher que é contemplada nesse tipo de afirmação de os homens estão mais fracos, as mulheres estão mais fortes, normalmente é porque a mulher começou a exercer um papel masculino e por isso ela é chamada de forte. Será que a força da mulher está em exercer o papel masculino? Será que isto é ser uma mulher forte? Será que liderar a casa, pastorear o marido, proteger o lar, ter aquele papel ali de proteção, pagar as contas e trocar a lâmpada é ser uma mulher forte? Pensando nessa parte de proteção da casa, eu me lembro de um story, né, um destaque no Instagram da Lara Nestruc, que ela vai fazer uma comparação entre homens e meninos. E tem uma frase que me impactou profundamente, que eu guardei pra minha vida, embora eu já estivesse casada nessa época. Eu falei, é isso mesmo, tá certo isso. Que ela brinca, eu vou parafrasear, porque tem muito tempo que eu li a frase e nós usamos termos diferentes. Mas parafraseando a frase da Lara, ele lava as partes íntimas na pia, mas ao primeiro som de barulho, ele vai lá pra proteger, ele vai lá pra verificar, vai nele, investe nele. E quando eu tava escrevendo isso, como eu disse, foi uma reflexão agora, eu pensei muito, eu lembrei dessa frase, eu falei, faz muito sentido, vai no que protege mesmo. Mas voltando pro que estamos conversando aqui, quando nós olhamos pra palavra força, simplesmente no sentido do dicionário, no que o dicionário trata da palavra força, sempre vem com a virilidade, com a força física, com quantos sacos de batata você consegue carregar. Então, a força, pro dicionário, pra gente olhar ali no sentido literal da palavra, é isso. Mas nós temos a virtude fortaleza, que muitas vezes nós usamos a palavra força, essa força interior, como a virtude fortaleza. E a virtude fortaleza é o que? É a coragem de perseverar no bem, é a coragem de perseverar no seu propósito. Então, ser virtuosamente forte não é fazer o que o mundo quer que você faça, o mundo impõe que você faça, não é ocupar o papel que é destinado a outras pessoas. Antes, ser virtuosamente forte é permanecer naquilo que você foi criada para ser, é ter coragem de permanecer no seu propósito. Quando nós começamos a tratar de propósito, é comum cairmos num território abstrato. Qual é o meu propósito? Qual é o sentido? Qual é o sentido de tudo isso? Mas é bem fácil a gente definir qual é o nosso propósito. Vamos pensar em objetos. Quando nós temos um objeto e nós olhamos para esse objeto, se a gente quer entender como esse objeto funciona, qual é o propósito desse objeto, para que esse objeto foi criado, nós vamos no inventor deste objeto. E se a gente não consegue ir diretamente no inventor desse objeto, existem manuais de instruções que descrevem como utilizar esse objeto, o objetivo desse objeto, o objetivo final desse objeto e tudo mais. E quando nós pensamos em nós, seres humanos, nós precisamos pensar em qual é o nosso propósito. Para isso, ele precisa olhar para o Criador. E o Criador do ser humano resolveu se revelar na língua dos homens. Então, o nosso Criador falou na língua dos homens e se revelou a nós. E quando nós vamos para essa revelação, quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que o homem e a mulher são criados com papéis diferentes. Eles estão dentro da mesma missão de multiplicar e encher a terra e de dominar sobre os animais, de cultivar e guardar o jardim. Existe essa missão
que os dois devem desempenhar, que os dois devem cumprir. Mas dentro dessa missão, a função de cada um é diferente. E não dá pra gente colocar tudo no mesmo barco, tentar os dois fazerem a mesma coisa, porque isso vai causar conflito, isso causa conflito. A missão é una, mas o papel que cada um desempenha é diferente. Cada um tem a sua função que é única. Ser forte, então, não é ocupar a função do outro, não é se colocar no papel do outro, fazer o que o outro deve fazer. Antes, é auxiliar o outro a desempenhar o seu papel. E olha que linda a palavra aqui, lindo para uns, né? O terror de outros. A palavra auxiliar está aqui. E do hebraico, do texto original, a palavra usada é ezer. Não sei se estou pronunciando corretamente, porque meu hebraico está um pouco enferrujado. E essa palavra, ezer, ela é usada no Antigo Testamento diversas vezes para designar o próprio Deus em relação ao povo de Israel. Em Oséias 13:9, o Senhor declara ser o ezer daquele povo. E aquele povo necessita do Senhor para vencer a batalha, para sobreviver. Está escrito o seguinte: a sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Então, por que a gente não começa a olhar para esse termo ajudador, auxiliador, no caso do versículo aqui do socorro? Começa a olhar para esse termo não como uma inferioridade em relação ao homem, mas com a certeza de que para prosperar precisamos estar juntos, não em matrimônio, mas juntos, em unidade, em complementariedade. Também no Salmo 89, versículo 17, a palavra ezer apresenta o Senhor como a força do povo de Israel. Deus é o auxílio e a força do povo. Querida amiga, irmã, você não é forte quando assume papéis masculinos. Você é forte quando você desempenha o papel que você foi criada para desempenhar, de ser mulher. E isso não é apenas no casamento, na maternidade ou na submissão eclesiástica. Também não é sobre largar mão da sua personalidade talvez mais enérgica, talvez do seu jeito um pouco mais firme. Não é sobre isso, porque se fosse isso eu estava perdida. Porque eu sou uma pessoa super enérgica e eu sou bem feminina também, graças a Deus por isso. Não é sobre se vestir de camponesa e ir ali assar um bolinho pro café. Não, não é isso. É sobre ser forte na receptividade, forte para acolher as pessoas, ser forte para cultivar relacionamentos profundos, ser forte para gerar filhos na fé e nutri-los, ser forte para auxiliar o homem a prosperar. Eu tenho uma prima, e ela é minha prima porque ela é casada com meu primo de sangue. Ela é uma das minhas pessoas favoritas no mundo, eu adoro ela. E sempre que a gente senta pra gente conversar, normalmente senta nós quatro, eu, ela e os nossos maridos. E a gente tagarela sobre muita coisa, a gente conta muita coisa uma pra outra. E normalmente os nossos maridos ficam com uma cara, e às vezes eles até comentam, mas uma cara de desespero de você estar compartilhando esse tipo de coisa, porque nós mulheres temos essa facilidade de cultivar esses relacionamentos mais profundos, de conversarmos, de contarmos coisas que estão assim, que são profundas, que são íntimas. Nós mulheres temos uma habilidade maravilhosa de tagarelar e cultivar relacionamentos profundos e contar histórias com detalhes exagerados, mas que fica muito legal no final, e assim ir nos conectando de uma forma intensa. Sempre que recebemos visita aqui em casa, eu gosto de deixar tudo no lugar, tudo arrumadinho. Eu jogo spray, o trousseau na cortina, eu coloco os livros de volta no lugar, porque normalmente eles ficam espalhados, tem uma pilha bem aqui na minha frente nesse exato momento. Eu sempre volto com as coisas pro lugar, quando eu vou receber visita, a casa tem que estar limpinha, porque eu quero que aquela pessoa se sinta acolhida aqui. E eu sei que a ordem gera esse acolhimento. Então, assim, essa receptividade é algo feminino, é algo nosso. E nós somos fortes quando nós somos acolhedoras. Na igreja, eu tenho, assim, um trabalho mental que eu coloquei pra mim, que é o de decorar o nome das pessoas, de conversar pelo menos um pouco com cada um para conhecer um mínimo ali as pessoas. E, assim, a igreja, ela vai crescendo e a gente vai... tem pessoas que a gente só vê, assim, de longe, mas é bom
saber o nome, e isso pra mim é muito importante. Meu marido fica chocado que eu sei o nome de muita gente, quase todo mundo. E assim, eu fico ali decorando, eu fico ali pensando, sabe? Fazendo o exercício de gravar o nome, porque é um exercício gravar, decorar o nome das pessoas e tudo mais. E é uma característica tão feminina de cultivar relacionamento, de acolher, de receber. Recentemente, uma querida veio conversar comigo, eu não conhecia ela, não sabia o nome dela nesse dia, mas ela sentiu liberdade para conversar comigo direto no nosso primeiro encontro sobre coisas completamente íntimas da vida dela, porque ela viu em mim uma pessoa acolhedora. E assim, glória toda pro Senhor. A graça dele abundou sobre a minha vida, a fonte de graça fluiu na minha vida para que isso acontecesse, porque ele vai me moldando ao que ele deseja que eu seja. Mas isso é ser forte. Perseverar no que o Senhor quer para nós é ser forte. E assim, eu não tô aqui querendo me colocar no papel de perfeita, longe disso, eu sou muito falha, muito mais falha do que eu gosto de admitir. Normalmente eu conto meus desatinos, eu conto minhas falhas muito nos e-mails, eu mando cartas eletrônicas para as amigas e normalmente eu conto muito das coisas que eu venho lutado contra elas. Hoje mesmo eu desabafei nos stories, eu falei, confissão de pecado, brinquei assim porque eu estava um pouco mais estressada. Então assim, longe de mim ser perfeita, mas nós precisamos ter coragem de, dentro da nossa imperfeição, prosseguir para o alvo, e o alvo é ser quem Deus quer que nós sejamos. Como é bom ser mulher. Nesse mundo que fala que ser mulher é um problema, que tudo na minha vida seria mais fácil se eu fosse um homem, como é bom ser mulher. Ser auxiliadora é uma honra, é um privilégio. Isso satisfaz o nosso coração. Isso nos dá plenitude, porque a nossa plenitude ela está em obedecer ao Senhor. Assumir papéis que não são nossos gera frustração, gera cansaço, destrói os nossos relacionamentos. Amiga, vivamos uma vida que glorifica a Deus. E para isso nós precisamos ter coragem de perseverar no que Ele nos criou para ser.